Fala pessoal, tudo certo? Mais uma vez sejam bem-vindos ao Cartola Mágica. E aí, como é que foram na primeira rodada do Cartola? O meu time não foi muito mal não, fez 54,87 pontos, um pouco acima da média da maioria dos cartoleiros que ficou na casa dos 52 pontos e valorizamos mais de 5 cartoletas. Se não foi o começo perfeito, não foi o começo ruim, foi um começo muito bom para essa longa temporada que teremos pela frente. Mas vamos ao que interessa, né, que são dicas para a segunda rodada. E lembrando que esta rodada conta com apenas 8 partidas. Bahia versus Fluminense, que acontece na noite de terça-feira, não entra no mercado, assim como Cuiabá e Vitória, jogo que ainda não tem data marcada pela CBF. Então, são 8 partidas e fique atento para não escalar jogador que não vai valer para esta rodada. Agora o mais importante, esta segunda rodada ela é diferente, ela é especial na questão valorização. Isso porque a precificação no mercado ainda não está bem estabelecida pelo Cartola. Então é uma regra um pouco diferente que vale exclusivamente para a segunda rodada. Você deve estar pensando, os jogadores que foram muito mal, que desvalorizaram, são esses que vale a pena escalar, né? Não, fuja se possível desses jogadores. A questão da segunda rodada é diferente. Quanto mais valorizou o jogador na primeira rodada, mais ele pode valorizar nesta segunda. Então assim, muita gente deve estar se perguntando, mas qual é a conta? A conta ela não é tão simples de fazer. Os pontos do jogador na primeira rodada, mais a pontuação que ele fizer na segunda rodada, você soma, divide por 2 e aí você tem que comparar com a média estabelecida pelo Cartola para pontuar lá no começo do Cartola. Então ficou um pouco difícil de entender, né? Mas basicamente, jogador que foi muito acima da expectativa vai valorizar mesmo indo mal. E jogador que era esperado pontuar muito bem na primeira rodada e não foi tão bem, precisa ir acima da média para conseguir somar pontos, valorizar. O que significa? Que você tem que ver o que vale mais a pena para você. Focar na valorização para ter cartoletas na sequência do campeonato ou pensar exclusivamente em pontos. A dica que eu dou principalmente é mescle. Coloque principalmente jogadores que vão valorizar porque isso vai ser importante para a sequência do Cartola, mas não deixe de fora jogadores que você considera que podem ir muito bem, mesmo que percam um pouco de cartoletas. Isso porque na média, se você colocar jogadores que podem valorizar de maneira fácil, vai compensar essas perdas. Então vamos começar com uma dica para quem quer valorizar bastante. Canóbio do Atlético. Mais de 17 pontos na primeira rodada, o melhor jogador do campeonato no domingo. E o que isso significa? Que ele precisa de menos 1,6 cartoletas para valorizar, ou seja, se o Canóbio negativar contra o Grêmio, ele ainda assim vai render cartoletas. Se fizer um gol ou assistência, for muito bem de novo, então é a chance ideal, é o jogador para quem busca valorizar bem o time. Falando sobre pontos, um jogador que eu vou indicar aqui é o De La Cruz do Flamengo, que fez 11 pontos contra o Atlético Goianiense, marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra e o Flamengo pega o São Paulo no Maracanã. O São Paulo que vem em um momento turbulento, perdeu para o Fortaleza na primeira rodada, técnico Thiago Carpini ameaçaram de demissão e o Flamengo, lembrando que vem uma temporada muito positiva. Embora tenha sofrido contra o Dragão, é um time que espera se ganhar relativamente fácil do São Paulo. De La Cruz não é tão caro e precisa de poucos pontos para valorizar, então é uma boa dica. Falando de defesa, um nome que é muito bom é Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Aliás, o Galo é o time da rodada. Pega o Criciúma no Mineirão e a tendência é que os jogadores consigam muitos pontos, tanto na defesa com SG, quanto no ataque com assistências, gols e chutes com defesa de goleiro para fora. E o Guilherme Arana fez mais de 9 pontos contra o Corinthians, manteve SG e conseguiu bons desarmes. A tendência é repetir esse desempenho e ter uma boa atuação lá na frente. Então, de repente, somar um SG com uma assistência ou um gol, o Arana vai passar dos 10 pontos e ele precisa de menos de 3 pontos para valorizar. Então é mais uma opção positiva. Lá na frente, Eduardo Sacha, outra boa aposta. Fez gol contra o Fluminense no Maracanã e o Red Bull Bragantino recebe o Vasco em casa. O Sacha precisa de menos 0,36 para começar a valorizar. Atacante artilheiro do Bragantino, cobrador de pênalti, jogador que pode se destacar com muitas finalizações e quem sabe repetir fazendo um gol, chance boa de valorizar. Agora vamos falar do capitão. O capitão talvez seja o jogador mais emblemático da rodada, que é o Hulk do Atlético Mineiro. Jogador mais escalado até o momento pelos cartoleiros, o Hulk entra naquela peculiaridade que nós falamos da valorização. Ele era o jogador mais caro do Cartola na primeira rodada e foi muito mal contra o Corinthians, fazendo 0,20 pontos. Ou seja, para ele valorizar nesta rodada, ele precisa fazer quase 11 pontos. A chance dele não valorizar é grande, mas se de repente o Hulk faz um gol e dá mais uma assistência ou faz 2 gols, enfim, ele pode acabar valorizando. E o Hulk é a expectativa, é o cara do Cartola desde 2021.
pega um Criciúma que não foi bem contra o Juventude, jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro, o favorito é o Galo. Nós não podemos dizer aqui que o Hulk com certeza vai fazer um gol, que vai ter uma atuação muito boa, porque às vezes vai muito do que acontece na partida. Mas certamente fica aquela dúvida, o Hulk é muito escalado, vale a pena ir com a maioria ou você prefere ir fora da maré e de repente arriscar um palpite diferente? De qualquer forma, o Hulk não tem que estar no time pela questão de valorização, mas pensando especificamente em pontuações, Hulk é uma boa alternativa. E agora vamos para a ousadia da rodada. Ousadia pra vencer! Aquela que não foi muito bem na última rodada, porque o Alex Vinícius acabou expulso contra o Flamengo e negativou quase 3 pontos. Então a minha ousadia da primeira rodada não foi boa, mas vamos tentar compensar nesta rodada com Jean Carlos do Juventude. O Meia fez um gol contra o Criciúma no empate em 1-1 na primeira rodada e agora o Juventude joga em casa contra o Corinthians. O Jean Carlos ele precisa fazer menos 0,1 para valorizar. Jogador que finaliza de fora da área, como foi o gol contra o Criciúma, aparece dando assistências aos jogadores, então é um jogador que pode ter muitos scouts positivos com finalizações lá na frente. E isso seria o suficiente para ele valorizar, né? Então é um jogador que pode esperar um gol. O Juventude tem um jogo complicado contra o Corinthians, apesar de jogar no Alfredo Jaconi, mas naquela situação dele ali, de jogador que finaliza, que pode sofrer faltas, ele é da bola parada também, então vamos apostar no Jean Carlos também para valorizar. E tá aqui o meu time completo. Como eu falei na última vez, podemos ter mudanças até o fechamento do mercado, que lembrando, fecha às 6h59 da tarde desta quarta-feira, então podem ter ali umas 2, 3 mudanças. É uma rodada muito complicada para escalar pensando em cartoletas, porque muitos jogadores caros valem a pena, então talvez não dê para montar o seu time ideal. Então algumas peças vão ter que ser sacrificadas em prol de outras. Você pode ter visto que eu não coloquei o Canóbio porque eu não estou priorizando tanto as cartoletas exclusivamente nessa segunda rodada. E lembrando que o nosso canal tem uma liga lá no Cartola, é só procurar Liga Cartola Mágica. Você concorre a prêmios e temos novidades. Além da Nixon's Barbearia, que vai premiar o melhor do mês com corte de barba e cabelo, agora temos premiação para o melhor dos turnos e o melhor geral. Bem-vindo à parceria com a Ricieri Casa de Carnes. E para você que gosta de um bom churrasco, vale lembrar que o campeão de cada turno vai ganhar um mini kit churrasco, com 1 kg de tibone, 1 kg de linguiça e um pacote de pão de alho. E o campeão geral do Cartola 2024, o campeão geral da Liga Cartola Mágica, aí vai ganhar um kit churrasco completo, com 1 kg de picanha, 1 kg de tibone, 1 kg de linguiça, 600 gramas de coraçãozinho, 2 pacotes de pão de alho, 2 garrafas de Coca-Cola de 2 litros e, claro, 5 kg de carvão para fechar o churrasco. Então, não perca tempo. Embora o Cartola já tenha começado, você ainda pode entrar na nossa liga. Liga Cartola Mágica. Boa sorte a todos e valeu! E lembrando que a nossa liga tem uma liga, o nosso canal tem uma liga no Cartola. Liga Cartola, não.